Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa estrutura bem poderosa para encontrar sentido quando a vida parece, sabe, um caos total, cheio de contradições. Usando como base uma mensagem incrível da Camila Barros, nós vamos explorar juntos como é que se transforma dor em propósito. Pois é, essa é uma pergunta que em algum momento todo mundo se faz. E para a gente tentar entender uma resposta, vamos voltar no tempo. Vamos olhar para um dos momentos mais caóticos da história pelos olhos de alguém que estava lá, vivendo tudo aquilo, o discípulo João. Vamos tentar nos colocar no lugar dele, só por um instante. Imagina a cena, a crucificação. Para quem seguia Jesus, aquilo não era só trágico, era confuso, desesperador. A realidade de todo mundo ali estava simplesmente se desfazendo. Para a gente entender de verdade o que o João estava sentindo, a gente precisa sacar o conflito gigantesco que ele estava vivendo. Era um choque brutal entre tudo aquilo que ele acreditava e a realidade terrível que acontecia bem na frente dos olhos dele. Pensa na confusão mental. Por 3 anos, o João seguia um homem que curava os doentes, que ressuscitava os mortos. E agora, esse mesmo homem estava ali, pendurado, vulnerável, sangrando. Cada promessa, cada milagre parecia uma grande mentira naquele momento. É o puro retrato do caos. E aí vem a grande pergunta, né? Por que o João ficou ali quando tantos outros fugiram? A chave de tudo está na perspectiva dele. A questão não era o que ele via, mas como ele interpretava aquilo. E ele interpretava através do que a mensagem chama de a palavra, ou seja, a promessa, o plano maior que estava por trás de tudo. Era exatamente a mesma cena, mas vista de formas completamente diferentes. Para os soldados, era um show de humilhação e poder. Para a maioria das pessoas, uma tragédia. Mas para o João, para o João era outra coisa. Ele enxergava os mesmos eventos, mas por uma lente diferente, a lente das Escrituras. E essa citação, nossa, ela resume tudo. O João não via aquela crueldade como um caos aleatório. Ele reconhecia ali o cumprimento das profecias que ele conhecia de cor. A zombaria, a divisão das roupas, tudo aquilo já tinha sido anunciado. Então, o ponto central é esse. Essa compreensão da palavra deu para ele uma estrutura para entender o caos. Isso não tirou a dor dele, de jeito nenhum, mas deu um propósito para aquela dor. A dor não era o fim da história, era uma parte necessária do plano. E foi isso que deu a ele força para continuar ali. E isso nos leva para a segunda chave. E aqui, a ideia fica ainda mais prática, porque só conhecer a palavra não adianta. De acordo com essa estrutura, ela precisa ser ativada. A ideia aqui é que falar, verbalizar, é um ato de criação. É um ato que manifesta poder. Não é só expressar uma crença, é dar forma para ela no mundo real. Isso nos leva direto lá para o princípio da criação. O princípio da criação ilustra isso perfeitamente. Lá no comecinho de tudo, em Gênesis, a presença de Deus estava ali, se movendo sobre as águas. Mas o caos só virou ordem quando uma palavra foi dita. O haja luz foi o gatilho que transformou o potencial em realidade. E aqui está a aplicação prática para a nossa vida. O princípio sugere que, ao verbalizar uma crença, uma convicção, não se está apenas falando, está se ativando o poder que existe por trás dessa crença, trazendo ordem para o nosso caos pessoal. Essa citação é muito forte. Ser um profeta na própria vida, nesse contexto, não é sobre prever o futuro. É sobre ter a coragem de declarar a verdade em que se acredita, mesmo quando a realidade ao redor diz o contrário. É a fé se tornando uma força ativa, sabe? Chegamos agora à terceira e última chave, que talvez seja a mais desafiadora de todas. Ela fala sobre a ação pessoal que a gente precisa tomar para fechar um ciclo de sofrimento. Esse é um momento crucial. Jesus não fica ali esperando passivamente o fim chegar. Ele percebe que falta só uma coisinha para a profecia se cumprir por completo. Então ele age. Ele diz, tenho sede, sabendo que iam dar vinagre para ele, para de forma consciente encerrar o sofrimento e completar a missão. E assim, beber o vinagre se torna uma metáfora incrível. É aquele momento em que a gente para de só suportar a dor e toma uma atitude de propósito para acabar com ela, por mais amarga que essa atitude seja. E essa metáfora se aplica em várias coisas do nosso dia a dia. Às vezes, o vinagre é aquela conversa difícil que a gente fica evitando. É o pedido de perdão que o orgulho não deixa a gente fazer. É liberar alguém de uma dívida emocional. É a decisão de dizer, olha, esse sofrimento para aqui porque eu escolho agir. Então, como a gente junta tudo isso? Esses 3 conceitos, a palavra,
a verbalização e o vinagre formam uma ferramenta poderosa para a gente conseguir navegar nos momentos mais difíceis da vida. E resumo da ópera é esse. Primeiro, a gente muda a forma de ver a dor, enxergando ela não como algo sem sentido, mas como parte de um plano maior. Segundo, a gente ativa a nossa fé, colocando ela para fora em palavras. E terceiro, a gente toma uma atitude consciente para fechar o ciclo de dor. É sair da passividade e tomar as rédeas da situação. E esse é o ponto central. A ideia é que o sofrimento não é algo para ser só evitado ou suportado. Ele pode ser a própria matéria-prima que, quando a gente processa usando essa estrutura, se transforma em propósito, em crescimento. Fica essa pergunta para a gente refletir. E se aquela situação mais difícil da vida não for um obstáculo, mas o próprio caminho? Uma oportunidade para a gente encontrar uma força e um propósito que a gente nem sabia que tinha. Se essa nossa análise de hoje trouxe alguma clareza para você, considere se inscrever, curtir o vídeo e compartilhar, para que mais pessoas possam também descobrir o propósito por trás dos seus processos. E deixe um comentário aqui embaixo me dizendo qual ponto mais fez sentido na sua jornada. Muito obrigado pela companhia.